a ver nos processos de eletrização que pode acontecer por três formas. Primeiro, vamos entender o conceito. O que é essa eletrização? Que eu já até falei na aula passada, mas vamos rever novamente. Então, consiste na transferência de cargas elétricas entre os corpos. Então, a eletrização é quando as cargas elas são transferidas de um corpo para o outro. Lembra que eu falei que a matéria é formada por átomo e que o átomo é formado por cargas elétricas, tanto elétrica negativa como positiva. Então, dentro do átomo, nós vamos ter os prótons e os elétrons. Os elétrons são cargas negativas, os prótons são cargas positivas. E ainda tem os nêutrons, né? Que são cargas neutras. Então, essa transferência de elétron, que é essa eletrização, ela pode acontecer por três processos: por atrito, por contato e por indução. É o que nós vamos entender a partir de agora. Gente, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, porque eu quero que vocês observem algumas experiências que tem no livro de vocês. Nós vamos falar a partir da página 268. Então, peguem o livro de vocês e acompanhem a videoaula juntamente com o livro. Então, a primeira eletrização que nós vamos estudar é a eletrização por atrito. Como e o que é? Como acontece e o que é essa eletrização? Então, ela acontece quando corpos constituídos de matérias diferentes, né? Matéria, vidro, lã, madeira, ferro, né? Materiais diferentes. Eles são atritados. Então, eu pego dois materiais e começo a atritar. Por exemplo, nós temos bem aí o exemplo, né? Um vidro e a lã. Então, o que aconteceu? Pegaram esse pedaço de lã e atritaram com o vidro. Dois materiais diferentes, o vidro e a lã. Então, ocorre quando corpos constituídos de materiais diferentes são atritados. Nesse caso, os elétrons são transferidos de um para o outro. Assim, eles ficam eletrizados com cargas de sinais opostos. Olha só o que aconteceu depois do atrito entre o vidro e a lã. O vidro, ele ficou carregado positivamente e a lã ficou carregada negativamente. Então, ocorreu a troca de elétrons. Lembra que eu falei quando as cargas elas são opostas, contrárias, o que acontece? Há uma atração. É só lembrar, os opostos se atraem. Então, quando acontece esse atrito, que é o nosso exemplo aí, o vidro ele ficou com carga positiva e a lã com carga negativa. Então, eles ficaram com cargas opostas, diferentes. Há uma tendência de atração. Isso também acontece, por exemplo, você pode até fazer essa experiência na sua casa com uma caneta, né? Se você pegar uma caneta e você atritar essa caneta, pode até passar aqui, ó, no cabelo. Pode esfregar bem a caneta aqui no cabelo. Ou em algum outro objeto. E aí você picar vários papéis e colocar na mesa. Aí você atrita bem a caneta. Pode atritar aqui no cabelo, né? Aí você aproximar a caneta dos pedacinhos de papel, você vai observar que os papéis vão ser atraídos pela caneta. Por quê? Porque quando você atritou a caneta no seu cabelo, houve uma transferência de elétrons. E quando você colocou próximo ao papel, então aquelas cargas elas se atraíram, porque elas estavam opostas. Ok? Gente, no livro, nós vamos ter uma práticazinha, né? Tem o livro, ele está orientando a você fazer um eletroscópio. Esse eletroscópio vai ajudar vocês a identificar alguns processos de eletrização. Ele é bem simples, gente. Queria que vocês tentassem fazer em casa. Vocês observam aí que você só vai precisar de um pedacinho de cartolina, que pode ser até um papel mesmo, chamex,
não vai dar problema. Se tiver cartolina é melhor, mas se não tiver um papel, como o Chamex também serve. E você vai precisar de uma tampinha, de uma fita adesiva, de um canudo, um pedacinho de papel de alumínio que a mamãe tem em casa, aquele papel que a mamãe usa para embrulhar alguns alimentos, e papel de alumínio, e uma massa de modelar. Então, assim, materiais bem simples, eu queria que vocês tentassem fazer, e através desse eletroscópio, você vai fazer algumas experiências que vão ajudar vocês a entenderem esses processos de eletrização. Então, depois de fazer o eletroscópio, você vai fazer essa experiência que tem na página 268, falando sobre a eletrização por atrito. Você só vai precisar de, depois de feito o eletroscópio, você só vai precisar de um canudo e um pedacinho de papel. E vai fazer, seguindo as orientações que ele coloca aqui, e vai observar, gente, como é interessante os movimentos que vão acontecer no papel laminado ao você colocar o canudo em contato com o eletroscópio. Então, faça essa experiência aí que é bem interessante, bem legal. Bem, existe também a eletrização por contato. Bem, como que ocorre essa eletrização? Ela ocorre quando o corpo eletricamente carregado encosta em um corpo neutro e também carregado. Enquanto estão em contato, um objeto, né, um corpo com o outro, ocorre a transferência de carga de um corpo para o outro. Aí eu coloquei aí esse exemplo. Então, nós temos aqui, ó, um objeto neutro e um objeto carregado negativamente. O B está carregado negativamente. Quando os dois entram em contato um com o outro, contato, o nome já diz, né? Há um contato direto. Ele não atritou, ele só encostou. Viu aí a diferença? O atritar você tem que esfregar. O contato você só encosta. Então, quando ele entrou em contato, durante o contato, o que foi que aconteceu? Uma transferência de elétrons de um objeto, de um corpo para o outro. Com a transferência de elétrons, olha o que aconteceu? Os dois ficaram carregados negativamente. Ok? Aí eu coloquei também esse exemplo, ó. Quando um corpo carregado, né? Ele entra em contato com o outro, né? Muitas vezes acontece isso, o cabelo se arrepia, às vezes sua pele. Por exemplo, quando você se aproxima da TV, não sei se isso já aconteceu com vocês, que o pelo da pele, ele levanta, né? Há aquele choque, porque ali ocorreu uma transferência de elétrons, porque um dos corpos estava carregado, né, carregado negativamente, e aí entrou em contato com o outro, e naquele momento ocorreu a troca de elétrons. Bem, no livro também, meninos, nós vamos ter uma experiência para vocês observarem essa eletrização por contato. Na página 270, praticamente a gente usando os mesmos materiais. O eletroscópio, que você já fez no início, papel, sulfite e o canudo. Vocês vão só seguir a orientação que está aqui, vão fazer a experiência e depois vão responder essas questãozinhas que pede para vocês falarem do que vocês observaram na experiência, ok? Bem legal, bem interessante. E, por último, nós temos a eletrização por indução. Quando é que isso ocorre? Quando um corpo eletricamente carregado, que é o corpo indutor, é aproximado de um neutro, que é um corpo induzido. As cargas do neutro são redistribuídas pela repulsão e atração eletrostática. Bem, nessa eletrização, não houve um contato direto. Houve apenas uma aproximação. Essa é a diferença, viu? Olha a diferença. Indução, aproximou. Não houve contato, diferente da primeira. Mas sempre vai ser um corpo mais carregado e um corpo neutro. Então, nesse caso, desse exemplo que eu coloquei aqui, nós temos uma esfera
que ela está carregada positivamente, e nós temos uma esfera neutra. Neutra, ela tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Lembra? Um corpo neutro é um corpo onde a quantidade de prótons que está no núcleo do átomo é igual à quantidade de elétrons que está na eletrosfera. Quando eles têm essa quantidade igual, então quer dizer que aquele corpo é neutro. Observe aí nessa figura. Nós temos aqui, ó, cargas negativas. Não contei, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 cargas negativas e, do outro lado, 8 cargas positivas. Então, a quantidade é igual, 8 e 8. Então, esse corpo, ele é neutro. Então, nós temos aqui um corpo carregado positivamente que se aproxima de um corpo neutro. Ao se aproximar, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer uma redistribuição dessas cargas pela repulsão ou pela atração. Lembra que nós falamos que cargas iguais se atraem, ou cargas diferentes se atraem e cargas iguais se repelem. Então, essa indução vai acontecer segundo a repulsão ou segundo a atração, dependendo da quantidade de cargas que esses corpos eles têm, ok? O importante vocês entenderem nesse processo é que essa eletrização ela vai acontecer por aproximação, por indução.